O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para o ano 2017, neste mesmo dia, nós estaremos fazendo o centenário da festa de hoje. 1917, 13 de maio, Maria começou as aparições aos 3 pastorinhos em Fátima, e para o ano, então, tem toda a honra e a alegria de festejar o centenário, porque a mensagem de Fátima não terminou, precisa colocar em prática. Maria foi enviada por Deus sobre a terra para anunciar a paz. Lembramos que estamos durante a Grande Guerra Mundial, a mais cruel das guerras da história. E Maria é sempre a serva do Senhor e é mãe. Então Deus, na sua providência e sabedoria, queria usar a presença de Maria, a mãe do próprio Filho Jesus, a mãe da misericórdia, para vir aqui no meio dos homens, para anunciar a eles que o caminho da violência, da guerra, da matança fratricida, não é o caminho que salva a humanidade, mas que a destrói. E ela, como mãe, claro que chorava perante estas tragédias, que não era só europeia, era guerra mundial. Então, as mensagens de Nossa Senhora são sempre atualíssimas, porque são evangelho, bela notícia pela boca de uma mãe, que vem lembrar, sobretudo aos que foram batizados, que são filhos e filhas de Deus, portanto irmãos de Jesus, e por isto filhos e filhas dela. Então Maria recomenda a nós também esta noite: meu filho, minha filha,
não escolhe o caminho da violência, do orgulho, da prepotência, da intolerância, mas trilhe o caminho da misericórdia, do respeito, do perdão, da reconciliação. Porque com a guerra tudo se pode destruir, mas com a paz e misericórdia tudo se pode salvar. Esta é a mensagem que Nossa Senhora hoje dirige para nós. E se por acaso estiver aqui presentes ou que estiver participando pela TV Nazaré, casais de equipe de Nossa Senhora, lembro a eles, estes casais, que 66 anos atrás nascia a equipe de Nossa Senhora, este movimento de espiritualidade conjugal e familiar. Mesmo dia 13 de maio, nascia a primeira equipe de Nossa Senhora. É uma alegria também este evento sob a proteção de Maria. E Maria escolhe sempre os instrumentos mais simples, diria desqualificados, como Deus sempre age. Deus para não alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, quando quer manifestar alguma coisa importante, se serve sempre de pessoas e instrumentos insignificantes. Também para alimentar a nossa fé, porque se nós estivéssemos presentes a acontecimentos muito prepotentes, fascinantes, demasiadamente gloriosos, nós poderíamos nos envaidecer, ficaremos assustados, mas não sei se a nossa fé iria ser alimentada. Pelas coisas muito simples, quase incríveis, Deus quer que a gente exercite a própria fé em Deus. Os instrumentos são secundários. É Deus que faz tudo. A Ele nada é impossível. Ele é amor infinito, é misericórdia infinita. Ele quer um bem infinito a toda a humanidade e sofre quando a humanidade não quer seguir o caminho da fraternidade, do respeito, do perdão, da reconciliação, do amor, e trilha o caminho do orgulho, da prepotência, da intolerância, da guerra, da violência. Isto é mais herança do inimigo de Deus e, portanto, do inferno. Bem, agradeçamos Nossa Senhora. O anjo Gabriel, quando anunciou a Nossa Senhora de ser mãe de Jesus, em nome de Deus, eu quase queria dizer a Maria, Deus perguntando a ela, Maria, tu me amas? Nós sabemos a resposta de Nossa Senhora. Quem sou eu que possa dizer um não a Deus? Eu sou a serva do Senhor. Se faça de mim segundo a sua palavra. Esta foi a atitude de Maria a vida toda. Por isso Maria, concebida sem pecado original, como nós acreditamos pelo dogma da Imaculada Conceição, mas pessoalmente ela nunca se permitiu um pecado, porque o pecado é dizer não a Deus. Como se faz a dizer não a Deus, que é bondade infinita, sabedoria infinita, que quando pede uma coisa já está pensada desde a eternidade, com todo o peso da sabedoria, da bondade, do amor de Deus e da providência dele, e nós, criaturas muito frágeis, criaturas humanas, limitatíssimas, temos a coragem de dizer a ele, mas eu não. Este é o pecado. Então acostumemos, como Maria, a saber acolher as inspirações, as leis, as vontades de Deus, que são sempre carregadas de amor, sempre carregadas de benevolência para conosco,
di provvidenza para nós, porque Ele não precisa de ninguém e de nada, sempre em nosso favor, com a alegria de doar algo a mais para nós, embora este seja um tal sacrifício. Confiemos nesta bondade de Deus como Maria, saibamos dizer em cada momento, sobretudo quando encontramos alguma dificuldade: eu sou o servo teu, Senhor, eu sou a serva tua, o Senhor. Se faça de mim segundo a tua vontade. E a gente alcança muitas graças. O Evangelho de hoje, que São João nos deixou quase como conclusão do Evangelho dele, amanhã será o último trecho do Evangelho de São João, a continuação deste relato de hoje. Então, no finzinho da convivência de Jesus com os apóstolos, depois da ressurreição, 40 dias depois da ressurreição. Os apóstolos não pescaram quase nada naquela noite, mas um estrangeiro estava na beira do lago, disse a ele: jogue na rede pela direita. E aqueles pescadores, meio desorientados, jogaram na rede e alcançaram muitos peixes. Aí João, o evangelista, o apóstolo caçula, que tinha uma intuição toda especial a respeito de Jesus, disse: aquele é o Senhor. Aí Pedro, quando viu que era o Senhor, que era Jesus, se jogou logo e nadando chegou à beira e se encontrou com Jesus. E Jesus tinha preparado um peixe assado com pão para dar a merenda aos apóstolos. Depois que comeram, diz o Evangelho de hoje, começou assim: depois que comeram, que Jesus serviu o almoço a eles, a refeição a eles, Jesus, se dirigindo só a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Jesus pediu amor. É interessante este diálogo de Jesus com Pedro, não tanto como confirmação, que é mesmo, do poder hierárquico que Jesus confia a Pedro como primeiro Papa, para ele assumir a responsabilidade de dirigir toda a igreja, cordeiros e ovelhas, meus cordeiros, minhas ovelhas, que pertencem a Jesus, e as confia a Pedro. Não só esta parte puramente hierárquica, mas é muito mais. Jesus pede a Pedro, primeiro, sem chamar a atenção, sem repreendê-lo, sem dar um puxadão de orelha, porque o tinha traído 3 vezes, quase que tivesse de pagar com a mesma intensidade. Jesus não lembra o que foi o passado, se preocupa que Pedro se entregue agora, e entrega o amor para com ele, não a vingança. Jesus não usa a vingança, a repreensão, a intolerância. Jesus que pede amor. E Jesus pede de fazer o que Jesus acaba de fazer. O que acaba de fazer Jesus? Ressuscitado, o Filho de Deus, o Rei do Universo. Jesus serviu aos apóstolos, preparou a refeição, quebrou a refeição, distribuiu a eles, serviu, como ele poucos dias antes tinha lavado os pés a eles. Jesus servia aos apóstolos. O que pede a Pedro? De fazer a mesma coisa. Apacenta minhas ovelhas. Isto é, para apacentar ovelhas, precisa sair do redil, se levantar, sair no redil, sair ao ar livre, e conduzir as ovelhas à pastagem. Precisa servir, se movimentar, sair do próprio pedestal, se desinstalar das suas posições para se colocar a serviço das ovelhas. Esta é a função do Papa, que graças a Deus o Papa Francisco está nos revelando e confirmando com as palavras, mas sobretudo com o testemunho, que ele não aguenta de ficar lá fechado atrás de uma carteira,
com um computador na frente, apertando botões e mandando ordens. Não, ele sai, quer uma igreja de saída, uma igreja que vai ao encontro, que vai à procura das ovelhas, que oferece às ovelhas todas as oportunidades para elas se alimentar abundantemente, para elas ter a alegria de se encontrar com Jesus, porque Jesus veio para salvar a todos, sobretudo os mais afastados, os pecadores, os que mais precisam da misericórdia de Deus. Esta é a função do Papa, que dá o exemplo, apacenta o exemplo, apacentar. Todos nós temos que entender a mesma coisa. Cristão não é aquele que se deixa servir, isto é já o contrário do Evangelho. Cristão é aquele que se dispõe a servir, ir à procura, ir ao encontro, saber acolher, saber valorizar, saber respeitar. Se for necessário, saber perdoar, reconciliar, estender a mão e não estender a mão com a faca na mão. É uma revolução que Jesus ensina a Pedro, antes de ele desaparecer, porque depois tem ascensão. É a grande lição para a igreja toda, que continua, depois de 2000 anos de história, a mesma recomendação de Jesus. Se tu me amas, apacenta, sirva, sirva. Bastaria só esta colocação, que o Evangelho se prestaria muitas considerações para nós aprendermos esta belíssima lição no fim do mandato apostólico de Jesus, antes de deixar a terra e voltar para o céu, nos deixando a todos este recado. E no fim, uma palavrinha: siga-me. É uma ordem: siga-me. Não explica para onde e até quando. Siga-me, ponto final. Sempre assim Deus age, porque Ele acha que nós, limitados, não podemos nós fiscalizar as intenções de Deus, todo o projeto de Deus, se seguir-te até quando, para onde, o que vai acontecer, que Ele se explique para nós chegarmos à conclusão. Bom, dito assim, com estas condições, eu aceito. Se for diferente, não. Deus não vem a um relacionamento de um contrato. Deus é Deus, nós somos criaturas. Ele é amor, nós somos o destinatário deste amor. Então, quero uma confiança total nele, como Maria acabei de dizer. Eu sou a serva, se faça de mim segundo a tua palavra. O anjo não foi explicar a Maria: olha que vai acontecer isso, depois será perseguida, vai para o Egito e vai sofrer, pois Jesus vai ser crucificado. Não explicou nada para Maria, mas eu sou a serva do Senhor. Se entregou, acreditando e confiando em Deus, porque Ele mal não sabe, não pode fazer, sempre o bem vai fazer. Siga-me, que Jesus diz a cada um de nós, não só a mim, a cada um de vocês. Jesus está dizendo: meu irmão, minha irmã, siga-me. Perante as dificuldades, lembre-se, não precisa nem perguntar: Jesus, mas por onde me está levando? Esta é muito difícil, é muito em subida, eu não tenho experiência, quizá que vai me acontecer. Siga-me. E ele se coloca na frente. Siga-me significa: eu vou na frente e tu vem atrás. Não precisa perguntar a ele para onde me leva, o que vai acontecer. É um ato de confiança, de fé em Jesus, que a sabedoria infinita, amor infinito, que morreu na cruz por mim, que sou o meu bem, a minha salvação, nunca ele vai me trair. Então, esta confiança Jesus quer dos apóstolos e cada um de nós, além do serviço, que é a característica verdadeira da prática cristã. Sigamos a Jesus, não nos arrependamos, não nos assustemos, embora às vezes passemos por caminhos meio tortos, meio em subida, atravessado que sabe por quantos obstáculos. Confiemos nele, ele está ao nosso lado,
E se por acaso a gente tropeçar, cair, não fiquemos, diz o Papa, quase alistando ou beijando ou lixando as nossas feridas, mas estende a mão e Jesus pega na sua mão, se levante, continuemos, vamos para frente. Jesus não vai se afastar, não vai nos bater porque a gente caiu, nem que a queda foi terrível, quase mortal, pecados gravíssimos. Jesus estende a mão, se levante, acredite em mim, vamos para frente, continuemos. Esta é a vida cristã, que não é a vida dos santos impecáveis, não existem santos impecáveis, tirando Nossa Senhora. Todos nós somos pecadores e pecadoras, mas Jesus se comprometeu de ficar ao nosso lado. Pede a nós só isto: me siga, confie em mim, vamos para frente. Esse é o caminho a fazer, porque só eu sou o caminho e eu vou te levar a pastagens ricas de vida eterna. Que Jesus aumente em nós, como em Maria, esta confiança na bondade, na providência de Deus, e a nossa vida valeu a pena que começasse, porque sabemos que seguindo a Jesus vamos chegar a um porto felicíssimo, a vida que se tornará plena e eterna, o que Maria e eu desejamos a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.